Olá! Nós vamos seguir falando sobre formação de palavras. Nas aulas anteriores, você viu sobre derivação, composição, neologismo, estrangeirismo. Agora, nessa aula, você vai ver mais alguns processos de formação de palavras. Nós vamos começar com abreviação e depois fazer uma diferenciação entre abreviação e abreviatura. Por incrível que pareça, não é a mesma coisa. Então vamos lá. Abreviação. Quando nós falamos de abreviação, nós falamos de redução de uma palavra. Então nós temos uma palavra que é formada a partir da redução de uma palavra. Agora nós vamos ver alguns exemplos. Veja comigo. Moto. Moto é uma redução da palavra motocicleta. Afinal, nós não falamos motocicleta, nós falamos moto. É o caso de fotografia, né? O termo mais comum é foto. E agora, né, mais um exemplo, o pneu. O pneu é uma redução de pneumático. Engraçada essa palavra, né? Pneumático, certo? Então, a abreviação é a redução de uma palavra e é essa redução que nós acabamos usando no dia a dia. Agora, nós vamos para a abreviatura. A abreviatura não é em si um processo de formação de palavras, mas é importante a gente diferenciar essas duas coisas para não acabar se confundindo na hora de uma prova. Então, quando a gente fala de abreviatura, a gente fala de representação da palavra. Então, é quando nós temos algumas letras ou a sílaba inicial da palavra para representar ela. É o caso de gram, G-R-A-M, que representa gramática. Outro caso, adjetivo. Para representar essa palavra adjetivo, nós utilizamos as letras iniciais da palavra, A, D, J, certo? E agora, por último, mais um exemplo, apartamento. Nós também utilizamos as letras A, P, T, O para representar essa palavra. Então, não se esqueça, a abreviação, nós temos uma abreviação da palavra, nós usamos a palavra reduzida, certo? E a abreviatura, nós usamos letras ou a sílaba inicial para representar essa palavra. Agora, continua aqui comigo, porque agora nós vamos ver mais dois tipos de formação de palavras. A derivação imprópria e a derivação regressiva. Então, vamos lá. Derivação imprópria. Apesar desse nome, impróprio, não quer dizer que está errado, tá? Então, vamos lá. Derivação imprópria. É quando nós temos uma palavra que ela costuma ser de uma determinada classe gramatical e nós usamos ela em outro contexto, alterando a sua classe gramatical. Vamos ver os exemplos para ficar um pouco mais simples e mais fácil de entender. Fernanda Coelho Souza. Coelho é um substantivo comum, certo? Né? Referente ao animal coelho. Aqui, ele vira um substantivo próprio, porque ele está sendo utilizado como um sobrenome e não mais se referindo ao coelhinho. Outro caso, a palavra verde. Normalmente, a palavra verde é utilizada como um adjetivo. Então, comprei uma camiseta verde, comprei um vaso verde, certo? Nesses casos, verde é um adjetivo. Aqui, ele passa a ser um substantivo e não mais um adjetivo, ou seja, ele não está sendo mais utilizado para caracterizar alguma coisa. Vamos lá. O verde do campo alegrou o meu dia, ou o verde do campo me acalma. O verde aqui passa a ser um substantivo, não é mais um adjetivo. Agora, nós vamos ver a derivação regressiva. A derivação regressiva também é conhecida por outro nome, conhecido como derivação deverbal. Por quê? Porque normalmente essas palavras são formadas a partir de verbos. Então, olha só, a palavra pescar, que é um verbo, dá origem à palavra pesca, ou seja, o termo pesca é uma redução do verbo pescar. O mesmo ocorre com o verbo cortar. A palavra corte é uma redução do verbo cortar. Outro exemplo para vocês. Pescar. O verbo pescar, nós temos a redução dele, que é pesca. Então,
Todas essas palavras são substantivos que se formam a partir da redução de verbos. Agora eu vou te dar outro exemplo semelhante a esse. Nós temos o verbo trocar e a partir da redução desses verbos, nós temos a palavra troca e a palavra troco, que são dois substantivos. Então, recapitulando, hoje nós vimos abreviação e abreviatura, aprendemos que não é a mesma coisa, e depois nós vimos derivação imprópria e derivação regressiva, outros processos de formação de palavras. Agora continue comigo, porque nós vamos ter uma aula sobre a formação histórica da língua portuguesa. Então, beijos e até a próxima!